A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu vou deixar uma palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar deixando, e depois eu vou falar sobre essa palavra e sobre um pouco que Deus vem tocando há muito tempo no meu coração e o que eu tenho passado também, sabe? Está em Lucas capítulo 17, versículo 25, que fala assim: mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus. Então, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele sofreu muito, né? Naquela época que ele estava aqui na Terra. Ele foi 100% Deus, mas ele foi 100% Jesus, 100% Todo-Poderoso, 100% Santo. Jesus, ele sempre foi o meu e o seu maior exemplo, né? E para ser vivido. E Jesus sofreu muito nessa terra. Imagina como Jesus não sofreu. Jesus, ele sofreu as mesmas dores, as mesmas percas. Ele passou por rejeição, foi perseguido e sofreu tudo na pele como nós sofremos aqui. Não somos diferentes. Mas naquela época Jesus ele sofria por aquele povo, por aquela geração, por ele ter essência, por ele fazer diferença, por ele viver a palavra de Deus, por Jesus viver a verdade, por Jesus pregar o evangelho da cruz, por Jesus viver conforme a palavra. Jesus ele pregava, mas ele vivia o que ele pregava. E quantas vezes Jesus não foi rejeitado, desprezado, humilhado por aquele povo. Mas Jesus também sofreu essa dor da rejeição. E Jesus, ele é nosso maior exemplo a ser seguido, sabe? Porque por onde ele caminhava, ele era sofrido, ele era caluniado, ele era humilhado, ele era rejeitado. Mas ele nunca deixou o evangelho de pregar o amor, de pregar a verdade que ele vivia nessa terra para ganhar almas para o reino de Deus, para ser salvo. Ele nunca deixou a missão por ser rejeitado, por ser desprezado, por ser caluniado, por ser humilhado. Não, ele fez a diferença. Ele foi diferente. As pessoas humilhavam, rejeitavam ele. Ele tinha amor pelas pessoas. Ele pregava, ele continuava pregando. Ele não tinha medo do que as pessoas iriam falar. Mas Jesus também, ele ficou triste, ele sofreu porque ele foi 100% homem, né? E Jesus, ele fez a diferença na terra. Jesus, ele nos amou primeiro, para ele nos dar a vida eterna. E Jesus, mesmo ele sendo rejeitado, ele nunca deixou de fazer a missão dele aqui na terra, de ganhar almas para o reino de Deus, para ser salvo. Jesus é nosso maior exemplo a ser seguido. Eu vou deixar aqui algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Se eu chorar nesse vídeo, me perdoe, gente, porque às vezes a gente chora, quer falar uma palavra, a gente acaba se emocionando, chorando, e eu não sou de me abrir muito aqui, sou muito reservada, mas tem coisas que Deus manda eu falar, eu obedeço e eu faço o vídeo, gravo. Mas tem coisas que às vezes dói na gente, sabe? Machuca certas coisas, a dor da rejeição, né? E a gente chora, a gente fica emocionada, porque Deus, ele dá livramento pra gente também, né? A gente sofre que nem Deus sofreu. E nós é pecador, Jesus sempre foi perfeito e santo, né? E se eu chorar aqui é porque eu tô bem emotiva ultimamente, né? Às vezes eu quero só chorar, fico às vezes querendo chorar, porque eu amo a Bíblia, eu prego a palavra, mas tem coisas que a gente passa na terra que a gente nunca imaginou que a gente iria passar. Jesus, ele não mereceu ser rejeitado, mas ele foi por amor à palavra, por pregar a verdade, por pregar arrependimento, e as pessoas que não obedeciam a palavra humilhavam, rejeitavam Jesus, e não por Jesus ser ele, não, mas por Jesus viver a palavra de Deus. As pessoas que viviam contra a palavra de Deus, elas não aceitavam Jesus, porque elas perseguiam Jesus, porque ela não estava fazendo a diferença, ela estava vivendo a vontade, vivendo um pecado, e não estava vivendo a vontade do Pai. Então, por isso que Jesus foi muito rejeitado, por ele fazer a diferença. Ele tinha o brilho do Espírito Santo, ele era diferente, ele fazia as coisas diferentes na terra, então por isso que ele sofreu tanto assim.
E nós também vamos sofrer por amor à palavra de Deus. E algo assim que me lembra muito, que fala sobre a rejeição, né, e a dor que Jesus também sofreu na terra, né, para nos salvar. Mas aqui na terra a gente também é rejeitado, né, pelas pessoas. A gente passa dores, perdas, coisas que a gente não merece passar. Tem coisas que eu não mereço passar e eu vou passar, sabe? Deus vai passar comigo. E às vezes às vezes eu me emociono, às vezes dói um pouco em mim, mas eu já fui curada. Feridas emocionais, assim, eu fui curada através da rejeição. Gente, eu sofri muito, sabe? A rejeição. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui no canal, pode ficar grande o vídeo, mas eu tô abrindo meu coração. Eu sou muito reservada, eu não sou de falar da minha vida, assim. Tem coisas que eu não falo aqui, mas tem coisas que é necessário eu falar para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei, que é a rejeição e a dor. Ou seja, eu fui muito rejeitada na sociedade, aqui no mundo, na terra, né, por viver a palavra de Deus, por ser diferente, por fazer a diferença, por ter essência, sabe, por ser a menina dos olhos de Deus, por obedecer a palavra, por viver os princípios e os valores que Jesus me ensinou, sabe? Por eu viver a vontade dele na terra e não a minha vontade, por eu querer viver os princípios de Deus, por eu obedecer a palavra, viver de acordo com a Bíblia. Eu já fui muito rejeitada, não por causa de mim, porque eu sei que não é por causa de mim, mas por causa do brilho do Espírito Santo que habita em mim, por eu viver a palavra de Deus, por eu amar Jesus acima de tudo e viver a palavra, viver a verdade. Eu já fui muito rejeitada. Eu sofri muito, sabe? Perseguição, ainda eu sofro, mas não que nem antigamente. Rejeição, fui muito humilhada, fui muito desprezada nos lugares que eu ia, as pessoas olhavam eu da cabeça até a planta dos pés, tipo, meio que desprezando, deixando de lado, sabe? Não conversava comigo, meio que desfazendo de mim. E isso dói muito, sabe? Dói muito em mim, mas eu creio que é um processo que vai passar. Isso dói porque eu sou diferente. Deus não permite que aquelas pessoas cheguem até mim, porque aquelas pessoas não vai ter algo bom pra oferecer pra mim, ou seja, por falar do amor de Jesus. Até mesmo elas se levantam contra a vida da gente, a gente é rejeitado pelas pessoas porque elas não estão vivendo o mesmo propósito que a gente, e isso dói, porque quando você chega nos lugares se sente rejeitado pelas pessoas, daí você pergunta a Deus, por que tudo isso? Mas não é por causa da gente, é por causa do amor do Espírito Santo que habita em nós. E muitas das vezes a gente vai ser sozinho como Jesus foi na terra, por pregar a palavra, viver a verdade e fazer a diferença na terra. Muitos não obedecem a palavra, então Deus vai colocar aqueles que obedecem a palavra do seu lado e vai tirar pessoas da sua vida que não obedecem a palavra de Deus, que não vivem a verdade, porque muitas pessoas rejeitam a gente porque elas não estão vivendo a palavra de Deus, porque você vai lá falar do amor de Jesus para elas, elas vão te rejeitar, porque elas não estão vivendo a palavra de Deus. Então o pecado ele confronta. A gente sabe que o pecado ele vai confrontar com a pessoa, não que a pessoa não gosta de você, não, a maioria das vezes é por você ter essência, por você ter o brilho do Espírito Santo, por você fazer a diferença na terra. Essa pessoa não vai aceitar, por você tá vivendo os propósitos de Deus, por você viver a palavra de Deus, por você renunciar à tua vontade e viver de acordo com a palavra. Muita gente vai rejeitar a gente, isso dói muito. Eu já cheguei em lugares que eu fui muito rejeitada e eu falava, Deus, por que isso? Só que eu sei que é por causa do meu propósito, por causa da presença de Deus que eu carrego, por causa do Espírito Santo que eu carrego, porque eu vivo para a obra de Deus. Eu sei que muita gente não aceita, sabe? Porque muita gente não tá vivendo a palavra. E quantas vezes eu já fui rejeitada por amor a Jesus, por amor à palavra, e Jesus não foi diferente, ele foi rejeitado também naquela época lá na terra, por pregar a palavra, por fazer a diferença. Aquele povo rejeitou Jesus. Imagina a dor que Jesus não passou, ficou angustiado, triste, chateado, e eu não sou diferente. Eu já fiquei muito triste, chateada, decepcionada, frustrada, sabe? Eu fui muito rejeitada nos lugares por muitas das vezes fazer a diferença e ser diferente, sabe? Ser luz. E muitas das vezes as pessoas me recompensaram com rejeição, desprezo, humilhação, até me humilhavam, sabe? E eu sei que tudo isso é para a obra de Deus, mas Jesus, ele não deixou de fazer a obra, ele foi até o fim da vida dele fazendo a obra e pregando a palavra para ganhar almas para Jesus. E eu sou que nem Jesus, eu prego a palavra e vou viver a minha vida aqui na terra para sempre, vivendo a vontade de Deus e até o último dia da minha vida, fazer a missão, fazer a obra e viver
a vontade de Deus pra minha vida, sabe? Fazer missão. Eu não vou parar de fazer missão por causa de rejeição, não. Eu vou continuar fazendo a obra, pregando o amor, pregando a verdade pras pessoas. E isso não é por causa de nós, mas por causa do brilho do Espírito Santo que há em nós. Muitas pessoas não aceitam isso. Por a gente fazer a diferença na terra. E quantas pessoas Deus nos afasta por a gente ser diferente e viver o propósito de Deus. Deus nos afasta de pessoas que vão querer nos rejeitar. Deus já nos livra, né? Mas assim, a dor da rejeição que eu passo, que eu já passei, que eu sofro, é terrível. Por quê? Porque às vezes eu passo por rejeição, eu sofro, mas eu falo, eu não vou deixar de... Eu prefiro ser sozinha, mas eu não vou deixar de viver a vontade de Deus, de pregar a palavra, de ser diferente. Porque é através disso que eu vou ser salva por Jesus. Através disso que eu vou ganhar pessoas lá no mundo para ser salva por Deus. Para ter uma vida transformada e libertada por Jesus, sabe? E mesma coisa que Jesus passou naquela época com o povo, a multidão, ele foi rejeitado, mas ele nunca deixou de amar o próximo. E a gente tem que amar o próximo, independente de tudo que aconteça. A gente tem que pregar a palavra e viver a palavra acima de tudo. E fiquem com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus venha falando com vocês, compartilhem esse vídeo. E a rejeição dói, mas até a rejeição Deus tem um propósito, porque a nossa vida nunca foi um fracasso, mas sim, nós somos mais do que vencedor, porque Deus tem um propósito através da rejeição que passamos através da palavra de Deus. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!